Cheguei! Muito boa tarde para você que a partir de agora acompanha o nosso Balanço Geral Pernambuco, edição de sábado. Manda aplausos pro meu povo, manda beijos pro meu povo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começo, claro, pedindo licença para entrar na sua casa com as principais notícias. Vamos se informar. Vamos refletir, tô na calçada, tocando a campainha, prendo os cachorros, eu tô entrando, deixa eles entrarem também. Um dos destaques do programa de hoje, um homem invadiu uma delegacia, foi em Piedade, Jaboatão, e esfaqueou um policial, viu? Rapaz, esse homem estava literalmente com um cão no couro. Dentro da delegacia, você tá vendo aí, ó. O local funcionando normalmente, né? As pessoas sendo atendidas, tal. O cara chega e chegou bem tranquilo, tava com a faca, vai lá e ataca o comissário. Já adianto para você, esse cara acabou preso, viu? Eu trago também o caso de um funcionário de uma oficina que morreu depois de ser atingido por um portão. Vê só, meu Deus do céu. Portão desaba, ele estava lá fazendo exatamente um conserto nesse portão. Isso é nos fundos de um ponto comercial localizado, entendeu? Na Avenida Sul, aqui no Recife, o trabalhador perdeu a vida. Outra imagem impressionante, viu, agora, de acidentes em Olinda. Olha a situação em que está a Avenida Presidente Kennedy. Essa avenida é um câncer em Olinda. Todo prefeito faz uma obra aí e parece que ninguém acerta, ó. Aí tá aquele trecho lá com gelos baianos e os motociclistas, principalmente à noite, não estão vendo e se esborrachando aí no chão, ó. Se esborrachando no chão. E a gente sai do asfalto para os trilhos, porque o metrô do Recife apresentou de novo, mais uma vez, problemas. E a gente agora abre um debate sobre uma possível privatização desse serviço, tá? O governo federal, inclusive, já autorizou. E aí, será que se o metrô ele for privatizado, melhora? O que é que você acha? Principalmente você que usa esse transporte ou pelo menos tenta usar todos os dias aqui na capital pernambucana. A gente tem uma reportagem especial, deu uma passeada geral aí no metrô e vai mostrar para você como é que está a situação dessa ferramenta. E no quadro Descobrindo com Cabral, nosso querido Rafael Cabral vai mostrar uma lagoa. Tem histórias de amor essa lagoa, viu? Mas também tem muitos jacarés. Sai daí, Rafael. Eu tenho já um trechinho para te mostrar, ó. Pode soltar aí, solta no ar. Olha quem aparece por aqui, são eles. Meu Deus do céu, olha só a quantidade de jacaré que tem por aqui. Do grande, do pequeno. Como é que chama ele, seu Miro? Vem cá, bichinho. Hã? Eu chamo, olá, jacarezinho, vem aqui, o Rafael quer ver vocês. E ele vem. Só que hoje não precisou, Rafael, eles já estão tudo aqui esperando. Eu acho que correu a notícia que você viria e eles já estão aqui esperando. Eu quero só saber o seguinte, Índio. Semana passada ele tomou banho, né? Nas águas cristalinas. Será que ele vai tomar banho hoje com aquele monte de bichinho assim, ó?
Túlio, vem, Rafinha. Vem, Rafinha. Daqui a pouco você não perde, tá? E lembrando, hoje nós vamos até às 2 horas da tarde com muita informação para você. Exatamente. Começamos agora meio-dia até 2 horas da tarde. Já passa um zap aí para toda a galera. E já aproveita, já vai tirando tua foto aí, tá certo? Acompanhando o nosso balanço e mandando pelo meu Instagram, @WashingtonGugel, que eu vou postar tudo no meu Instagram. Deixa eu já trazer o reality show dos bandidos, porque a polícia tá tentando identificar criminosos filmados agredindo um idoso. Isso é durante um assalto na Vila Tamandaré, no bairro da Estância, aqui na capital pernambucana. Não basta roubar, tem que agredir. A vítima é motorista de transporte por aplicativo. Foi literalmente arrancada de dentro do carro. Você vê que um ladrão, ele age ali pela porta do passageiro. O motorista estava lá no outro banco e vai sendo puxado, ó. Foi jogado já desorientado no chão. A vítima dentro do carro, como você está vendo, na rua Ibimirim. E aí foi surpreendida pelos 2 criminosos que se aproximaram. Ao tentar escapar, você percebe que o idoso engatou, inclusive, marcha ré, mas os criminosos conseguiram abrir a porta do veículo. Durante aí a ação, a vítima foi retirada à força do carro, jogada no chão e se machucou, viu? Os criminosos fugiram com o carro. O cidadão permanece ali caído no local por algum tempo, até que algumas pessoas chegaram lá para ajudá-lo. Essa, gente, é a situação de muitas vítimas de ladrões aqui em Pernambuco. E uma mulher, ela também foi roubada. Abordada por bandidos armados, teve o carro roubado quando estava esperando uma amiga para ir para uma consulta médica. Vê? Ela está no carro vermelho, ó. Isso é no bairro de Cajueiro, zona norte aqui do Recife, ó. A vítima lá, carro paradinho, tá? Na rua do Sudeste, esperando a amiga para ir com a filha recém-nascida para o pediatra. Enquanto ela está lá esperando, você vê que os ladrões chegam no outro carro, o prata, né? Você vê que o carro ainda sai descendo um pouquinho, ó. Vão os 2 para cima e aí vão e anunciam o assalto. Vamos, perdeu. Um deles, inclusive, já desceu com a arma em punho. A mulher ainda chegou a dar ré quando percebeu que ia ser roubada, mas depois não tinha como, ó. A arma apontada. Essa imagem, inclusive, tem um som ambiente. Pode soltar aí no ar, ó. Ó. Tá caladinho, mas vai lá, vê, ele vai dar ré. Todo mundo ali, tranquilo, tal. Olha aí, ó. Engatou a marcha ré ali, ó. Aí você vê que ela dá ré também. Mas não dá tempo, ó. É um caído no chão e o outro desesperado, a outra desesperada gritando: socorro, socorro, socorro. Ela correu, inclusive, para pedir ajuda na casa da amiga que ela estava esperando. Além do veículo, os ladrões levaram a carteira dessa mulher com documentos dela e do filho. O veículo, graças a Deus, já foi recuperado, viu? E uma outra mulher também teve o veículo roubado enquanto deixava a filha na escola, no bairro de Casa Amarela, zona norte da capital pernambucana. Isso aí é na rua Conselheiro Nabuco. Imagens de câmeras de segurança mostram quando a vítima tira a filha do veículo e leva a garota para a escola.
Em seguida, quando ela volta para o carro, aí sim é abordada pelo criminoso, ele de capacete com roupa de chuva. Ela ainda correu, né? Mas ele a alcança e arranca a chave da mão dela. A bolsa dessa mulher com documentos e o celular também foram levados. É mais uma vítima de criminosos no Recife. Agora a história de um motorista por aplicativo. Ele teve o carro roubado durante assalto também no bairro de Cajueiro. Não se confunda não, viu? É outro assalto em Cajueiro. Teve esse daí do carro vermelho e esse outro agora. Tá vendo? A vítima disse o seguinte, que estava aguardando uma corrida na Avenida Sebastião Salazar. E ao sair com o carro, os dois ladrões de uma moto o abordaram. O garupa estava armado, né? Estava com uma arma de fogo. Desceu da moto, foi lá e já anunciou o assalto. Levou o carro e outros pertences da vítima que estavam no veículo. Esse daí a gente ainda não tem notícia se apareceu ou não. Algumas pessoas podem dizer, mas rapaz, não fique parado dentro do carro. Eu, inclusive, já falei isso aqui. Mas para motorista por aplicativo é algo que não dá. Ele está ali olhando o aplicativo e vendo, esperando a pessoa tal. Então ele para ali, muitas vezes os dois não estão. A pessoa não já está esperando o carro, a pessoa está chegando lá tal. E há esse intervalo ali que ele precisa parar para poder o passageiro subir. Infelizmente, a bronca não está na vítima, está na quantidade de bandido aqui em Pernambuco, tá? Já estão presos os bandidos que assaltaram um homem que tinha acabado de sair de uma academia no bairro de Casa Amarela. Os ladrões essa semana escolheram o Recife, tá? Você vê aí que até agora só dá Recife. Os dois se aproximaram da vítima numa moto. Arrancaram inclusive uma correntinha que a vítima estava, ó, e fugiram. Chama a atenção é que a vítima desse assalto, sabe quem é? Um comissário que trabalha na delegacia de Casa Amarela. Ele, a paisana, né? Policial civil, nem sempre está com aquela farda preta. Estava desarmado no momento da abordagem. Talvez estivesse armado, podia meter bala e matar os dois, mas também poderia ter sido vítima aí, né? Porque bandido muitas vezes está armado. Aí, pouco tempo depois, a polícia encontrou esses dois caras. Eles foram levados para a delegacia lá do bairro e a vítima recuperou aí a correntinha dela, tá? Uma mulher também, mais um carro roubado por ladrões de uma moto. No momento em que ela deu uma diminuída para poder passar na lombada. Um tá parado, o outro tá levando a filha na escola. Essa daí estava em movimento. E aí vem uma lombada, você dá uma diminuída. Isso é no bairro de Rio Doce, em Olinda. Câmeras de segurança filmaram tudo, o momento em que a vítima vai passando na rua e os bandidos já vêm ali de olho. Quando ela diminui, eles vão e trancam o veículo com a moto. Anunciaram o assalto, estavam armados. E aí pediram que a vítima saísse do carro. Do lado direito do vídeo, você vê que uma vizinha ainda abriu o portão para ver o que é que estava acontecendo, aquele barulho estranho, né? A motorista e a passageira saíram do carro e um dos bandidos assumiu a direção, enquanto o outro foi embora na moto. Vai contando aí quantos carros eu já mostrei aqui que foram roubados. Tem um outro flagrante, também registrado por câmeras de segurança. Assaltos em Boa Viagem, na zona sul do Recife. Olha aí, ó. Na primeira ação, foi na rua Aristides Muniz. Você vê aí que o cara a pé, armado, andando pela calçada. Ele primeiro tenta abordar o motorista de um carro branco, como você está vendo aí. Mas a vítima percebeu, acelerou e conseguiu fugir. E graças a Deus ele não atirou, né? Logo depois, o criminoso vai e insiste. Aponta a arma para outro veículo,
que é o carro prata que vinha logo atrás. O motorista não teve reação, saiu do carro, o bandido foi embora levando o veículo dessa vítima. Esse foi um primeiro caso em Boa Viagem. No segundo caso, o bandido, ele assaltou, foi uma estudante de medicina. Onde é que foi isso, Gugel? Qual foi a rua? Em plena Avenida Conselheiro Aguiar. Ou seja, uma das mais conhecidas, mais movimentadas. Quem conhece Boa Viagem sabe. É a Domingos Ferreira, indo no sentido cidade-subúrbio. A Conselheiro Aguiar no meio, vindo subúrbio-cidade. E a Avenida Boa Viagem, no mesmo sentido, entendeu? Nesse caso aí, a vítima foi surpreendida pelo criminoso que levou o telefone celular dela. Momentos depois, a Polícia Militar conseguiu prender esse cara. E a estudante o reconheceu. Disse, seu policial, esse daí é esse, viu? Esse é o ladrão, foi ele quem me roubou. O curioso é o seguinte, é que na delegacia foi constatado que esse cara, ele já tinha sido preso e havia sido liberado nesse mesmo dia, só que pela manhã. Não sei se você observou aí que as imagens da estudante à noite, ó. Tá vendo? Aí pela manhã ele foi preso. Aliás, de manhã ele foi liberado. Alvará de soltura, ou seja, ele estava preso. Aí alguém disse, não, esse rapaz é um ressocializado, vamos colocá-lo, joinha, de volta à sociedade, né? O bichinho, ele já cumpriu o que tinha que cumprir. Vá, nenenzinho, vá-se embora pra casa, pra mamãe passar talquinho em você. Pra neném ninar, mamãe ninar neném. Essa cadeia é absurda. É horrível. Neném ficava lá no presídio chorando. Porque assim, a parede não tá pintada. Entendeu? Tem um matinho ali no quintal da cela. Aí alguém de bom coração, nenenzinho, vá pra casa, você tá ressocializado. De manhã, à noite, ele roubou a estudante. Foi preso de novo. Infelizmente, a polícia não tem mais como passar o nome. Aí a gente não consegue no Tribunal de Justiça o resultado da audiência de custódia. Porque eu queria saber muito se Neném voltou para o presídio ou se deram mais uma chance a Neném para ele ir para casa e, quem sabe, no caminho, roubar mais alguém, né? Porque, infelizmente, tem gente que vive no país de Alice, o país das maravilhas. E a gente que se lasque no país da realidade. Já está presa uma dupla suspeita de praticar vários assaltos a lojas, farmácias e supermercados em bairros na zona oeste aqui do Recife. A prisão aconteceu depois de uma operação conjunta, polícia civil e militar. Os caras presos aí têm 23 e 29 anos. São apontados como integrantes de uma organização criminosa responsável por roubar pontos comerciais. A gente, inclusive, conversou com o delegado que investigou esse caso e ele trouxe outros detalhes. Vê aí no ar. Existiam não só denúncias, como também já boletins de ocorrência registrados por parte da loja, o estabelecimento comercial. O que acontece? Esse grupo, nós já vimos investigando há um certo tempo, conseguimos efetuar algumas prisões na semana retrasada e na última quinta-feira conseguimos efetuar a prisão em flagrante desses dois indivíduos que, como você explicou, eles adentravam no estabelecimento com sacos e, mediante grave ameaça aos funcionários e alguns clientes, subtraíam tudo que encontravam. Então, quando os funcionários tentavam intervir, eles acabavam ameaçando, informando que tinham conhecimento de que aqueles funcionários trabalhavam lá, que poderiam voltar em seguida para fazer algum mal. Diante disso, diante dessa repercussão
e dessa quantidade grande de boletins de ocorrência já registrados, conseguimos montar essa pequena operação através da Delegacia do Cordeiro, que na última quinta-feira resultou na prisão desses 2 indivíduos, recuperando grande parte dos objetos que haviam sido subtraídos. Tivemos um entendimento que se tratava de roubo a partir do momento que existe uma grave ameaça do autor do crime para com o funcionário. Então, o judiciário da mesma forma, tanto é que na custódia eles tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Então, em referência propriamente à arma branca, nós temos outros episódios, uma vez que existem pelo menos 11 inquéritos policiais em aberto só em referência a lojas americanas, em que eles utilizavam arma branca. Então, no começo, num dos primeiros assaltos, quando os funcionários estavam em intervir, chegaram até a ser agredidos. Posteriormente virou uma coisa tão corriqueira, tão quanto mais que os funcionários deixaram de tentar intervir, mas mesmo assim eram ameaçados e os autores do crime, após a subtração desses bens, saíam andando pela rua como se nada estivesse acontecendo. Então, nossa equipe do Cordeiro conseguiu efetuar essa prisão, dando essa boa resposta aí aos crimes praticados. Aí você vê o seguinte, essa loja, Joinha, ela já está quebrada. Já está em recuperação judicial, tentando se reerguer depois de um rombo milionário para manter-se em atividade e manter os empregos. Afinal de contas, são milhares de famílias que dependem do seu emprego aí na loja, entendeu? Aí já está com dificuldade e os caras especializados em entrar e levar o que querem. Veja como o bandido age. O bandido vai num ponto comercial, ele diz logo, ó, se qualquer um daqui reagir, eu sei que trabalha aqui. Todo dia você está aqui. E aí eu vou fazer alguma coisa com você. É a mesma coisa na tua casa. O cara vai roubar a tua casa, você lá reage, dá um cacete nele, entendeu? O cara sabe onde você mora, sabe quem são as pessoas da sua família. Então o cidadão termina ficando de braços atados, até mesmo para reagir quando há possibilidade. Por mais que a gente diga que não reaja, a gente sabe que em algumas situações o homem é feito de momento e ele vai para cima, entendeu? Mas ainda tem essa questão da ameaça, certo? E aí o delegado falou uma coisa muito importante, a polícia entendeu, o judiciário também, que havia grave ameaça, não era um furto e sim um roubo. E daqui a pouco eu vou te explicar, certo? Algumas nuances com relação a isso, porque teve um ministro que achou que não era roubo, era furto, certo? Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso aí. Deixa eu te mostrar logo uma sequência de homens filmados furtando moto. Essa primeira é no bairro da Jaguarana, que fica em Paulista. Os caras levaram, Jaguaribe, é porque tem Jaguarana e tem Jaguaribe. Esse daí é em Jaguaribe, entendeu? Lá em Paulista. É ali a PE 22, tem a entrada de Maranguape 2, Maranguape 2, né, como eu chamo, minha terra. Aí tem Jaguarana e depois Jaguaribe, ó. Ó como os caras levaram. O gel é para não fazer barulho? Pode ter sido também. Mas, muito provavelmente, isso aí é porque a moto deveria estar com cadeado e eles não conseguiram arrombar naquele momento. Levaram a moto do meu amigo bem pertinho daí, em Jaguarana, como eu te falei, do mesmo jeito. Uma Saara 300 XR, como é? 300, né? XRE 300, levaram. Tava com 3 cadeados a moto, ainda tinha mais 2 no portão. A turma foi lá, torou tudinho e levou, certo? Então eles estão levando agora nos braços. Você vê aí os 2 caras na rua aparecendo aí, entendeu? Levando a moto. Bota em tela cheia, por favor, pra gente ver os detalhes aí, ó. Ó, entendeu? Aí saíram do prédio lá carregando. O dono da moto contou, certo? Que os bandidos quebraram o quê? O cadeado do portão, como eu acabei de falar, com relação ao meu amigo. Aí conseguiram entrar no prédio. Pegaram a moto que estava estacionada na garagem. Ele não ouviu absolutamente nada durante a madrugada.
Só percebeu no outro dia de manhã. E os vizinhos contaram a ele: rapaz, tua moto não está aqui não. Quando ele foi ver, o canto mais limpo. Eu falei para você que era uma sequência, né? De furto de moto, tem mais uma. Entendeu? Os caras flagrados furtando a moto no bairro Só que de Piedade. Vê, a gente sai de Paulista e vai para Piedade e Jaboatão. Isso aí é na frente da empresa em que o dono da moto trabalha. Tem câmera de segurança, como você está vendo, e mostra o momento em que 2 homens chegaram lá em outra moto, carona desceu do veículo. Ele se aproxima da outra moto que está estacionada, dá uma lapada lá, consegue destravar a moto e fugiu. Ação rápida, como sempre, poucos segundos. O dono da moto estava trabalhando, quando saiu da empresa foi que percebeu que a moto não estava lá. Certo? Esse veículo, inclusive, foi comprado há apenas 2 meses. Aí ele prestou uma queixa na delegacia. Vai vendo, o cara vai lá rapidinho, consegue quebrar a ignição. Isso aí tem um ponto também que eu vou trazer para você, tá? Esse fato de ir quebrar a ignição, juridicamente, teoricamente, né? Era para trazer algo a mais para o criminoso. Só que o ministro entendeu que furto agora, que roubo agora pode ser furto simples, tá? Deixa eu te mostrar antes a outra moto que também foi furtada, perto de uma escola, no bairro de Casa Amarela. Voltamos para a capital pernambucana, a Veneza Brasileira. 2 homens se aproximaram dessa moto, estava lá estacionada na calçada, é uma rua transversal à escola. Aí os 2 caras vão lá. Ele monta na moto, quebra a ignição e depois vai embora. A moto é de um funcionário que estava trabalhando na unidade de ensino no momento do crime. Chama a atenção também que esse crime ocorreu a cerca de 300 metros da delegacia de Casa Amarela. Estão roubando aqui na esquina da SDS, dá nem 20, aqui, esquina da SDS. Estão roubando lá, imagina da delegacia. O cabo entrou na delegacia, foi lá para esfaquear o policial, joinha. Entendeu? Antigamente dizia, meu Deus, do lado do batalhão, do lado da delegacia. Ah, isso aí é no pátio da delegacia, na frente. O cara entrou para esfaquear o policial. Aí agora a 300 metros ele está muito seguro, inclusive há uma margem de segurança muito grande para ele, né não? Eu tô com medo é que daqui a pouco eles comecem a entrar no batalhão para roubar os policiais lá dentro. Eu tô com medo é disso, entendeu? Perdeu as contas não, né? Mostrei 3 motos sendo furtadas, tá certo? Agora vê essa outra história. Rapaz, chega, parece filme, certo? Imagina aí, qual é a possibilidade de 2 amigos terem as motos furtadas em bairros e cidades diferentes pelo mesmo criminoso. Joinha tá lá em Olinda, Índio tá lá em Jaboatão. Aí roubam Joinha em Olinda e roubam o Índio em Jaboatão. Só que é o mesmo ladrão. Joinha chega a estar assim, ó. Minha moto não. Acabou de comprar, certo? Só que isso aconteceu, vê. A primeira moto, ela foi furtada, certo? Do outro amigo. Eu roubei a tua moto, Joinha. Aliás, eu roubei a tua moto. Aí depois eu roubei a de Índio, certo? 2 amigos. Aí, um foi furtado em Jaboatão, que é essa imagem, tá certo? Aí a outra foi na zona sul do Recife, certo? Olha, pense num ladrão que furtou 2 amigos em locais diferentes e ele usou a moto de um para roubar a do outro. Fábio Raposo conta essa história pra gente no ar. O portão, ele abre para fora,
é um barulho imenso quando abre. Ele conseguiu abrir para dentro, suspendeu o portão, abriu para dentro, entrou, tirou a moto, saiu empurrando, ligou lá na frente e ninguém percebeu. Aí quando foi 5 horas da manhã, minha esposa quando veio aqui, minha sogra viu primeiro, né? Aí falou com ela, a Adonis foi trabalhar e deixou o portão aberto. Aí minha esposa, não, a Adonis está dormindo ainda. Aí quando ela veio foi o triste impacto, né? A moto já não estava mais, já tinham levado a moto. Para você que precisa da moto para trabalhar, para desempenhar tua função, como promotor de vendas, que fica o dia todo, né, se deslocando entre um local e outro, a moto está fazendo uma falta, inclusive até prejudicando o teu trabalho, né? Com certeza, com certeza. Estou com uma emprestada aí, né? Até Deus quiser o seguro resolver alguma coisa. Graças a Deus eu tinha seguro, mas é um transtorno imenso, né? Sim. Aí vem a segunda parte dessa história. Reforçando, isso foi na madrugada de uma sexta-feira. Então passou a sexta-feira toda, a Adonis correu para prestar queixa, fazer boletim de ocorrência, passou o sábado, passou o domingo, a segunda-feira, na terça-feira, né, da mesma semana, da semana seguinte, né, ou seja, 4 dias depois, durante a tarde, o amigo teve a moto furtada no bairro de Porta Larga, em Jaboatão dos Guararapes. Era tarde ainda, a moto estacionada do mesmo jeito, né? E aí esse amigo foi compartilhar com ele, o amigo do Adonis, disse, cara, tive também minha moto furtada, estou aqui preocupado, enfim. Contou a história, mandou o vídeo. Quando o Adonis olhou o vídeo, sua reação, Adonis, conta pra gente. Quando eu olhei o vídeo, eu disse, cara, roubaram tua moto com a minha moto. Eles chegaram na minha moto, os dois chegaram na minha moto. Tu tem certeza? Eu digo, tenho certeza. Aí dei alguns detalhes que minha moto tinha, né? E deu para conhecer as iniciais da placa também. E você também reconheceu por esses detalhes, né? Um amassadinho que tinha ali, uma característica da tua moto que quando você olhou, o dono sabe que era. Isso. E também as filmagens que tem desse cidadão aqui é o mesmo de lá, que chegou na garupa da moto, o mesmo gordinho que chegou. Que foi o que pegou minha moto aqui, que roubou minha moto. Você percebe que se trata da mesma pessoa. Mesma pessoa. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, esse ladrão, se Adonis te pega no braço, tu eras um homem que estaria neste momento em algum leito do HR, do Miguel Arraes. Ó a lapa do braço de Adonis, ó. Né, não? Ó, ele ia agradecer a Deus se ele estivesse, Giba, no Miguel Arraes ou no HR, quiçá no Otávio de Freitas. Bota o braço de Adonis aí, ó. Tá lá para se Adonis te pega, ladrão. Mas vê só. Eu roubei a moto de Joinha, usei a moto de Joinha para roubar de índio. Entendeu? Você vê aí que nós acabamos de mostrar 5 casos de furto. Que é um crime que, na teoria, prevê pena que varia de 1 a 8 anos de prisão, dependendo se é simples ou se é qualificado, certo? Por isso que eu te falei a questão, preste atenção, essa questão da ignição. Eu cheguei lá, peguei a moto, aqueles dois ali, pronto, de Jaguaribe, que pegaram a moto na tora e levaram, se eles não quebraram nenhum cadeado, aquele ali é furto simples, vai de 1 a 4 anos. O fato de quebrar a ignição, você danificou o bem, entendeu? Aí já é uma qualificadora, aí a pena aumenta um pouco mais, vai de 2 a 8 anos. Na teoria, gente, porque na prática, eu não lembro de uma pessoa que ela foi encaminhada para um presídio por conta de um furto, seja simples ou qualificado. A situação, inclusive, pode ficar ainda pior, depois que um ministro do Superior Tribunal de Justiça, ele entendeu que, por exemplo, tomar o celular das mãos de uma pessoa não é roubo, e sim furto. O roubo, para você ter ideia, é quando há o emprego da violência. Então o Joinha tá lá olhando o celular dele, eu chego, dou a butada e ele entendeu que isso não é violência. Aí se ele entende como violência, ele é roubo. Se ele entende como não, é furto. Entendeu?
Aí você vê o roubo, a pena varia de 4 a 10 anos de prisão. Ou seja, é mais fácil que não coloque ele para a rua. Aí quando o roubo, ele é equiparado ao furto, diga-se de passagem, por um ministro, é a mesma coisa, gente, que assinar uma carta branca e dizer para os bandidos, pode roubar, pode furtar, porque você não será punido. Entendeu? Acabei de mostrar também o cara que foi solto de manhã, estava roubando à tarde. Aí, beleza. Por outro lado, veja como são as coisas. Uma policial militar, aqui de Pernambuco, ela foi punida com a detenção por 21 dias, porque ela divulgou uma rifa numa rede social, usando a farda da corporação. E isso não é permitido pela Polícia Militar de Pernambuco. Eu não estou julgando o mérito do certo ou do errado. Existe a lei da Polícia Militar de que não pode. Ela foi punida com 21 dias. Existe um Código Penal que tem uma lei lá de 1 a 4 anos, de 2 a 8 anos. Mas que não há punição, gente. Nós estamos dando um cheque em branco e dizendo ao ladrão, pode cometer os crimes de furto, de roubo em algumas situações, porque o ministro possa interpretar como furto e você não vai para a cadeia. Essa é a realidade. Quem quiser ficar com raiva que fique, mas eu tenho certeza que no fundo, você concorda comigo, viu? Agora deixa eu te mostrar uma imagem impressionante de acidentes em Olinda. Motociclista, gente, quase perdendo a vida. Tentam desviar de buracos e acabam batendo em gelos baianos na Avenida Presidente Kennedy. Diga-se de passagem, é a principal do bairro de Peixinhos. Esse câncer chamado Presidente Kennedy. Quem mora lá sabe exatamente do que eu estou falando. 2 registros em um único final de semana, ó. 2. Você viu lá? Bateu no do meio. E teve o primeiro, né? Que o caba se acabou lá também, ó. Vai, vê. Ó, bateu no primeiro. Aí o outro bateu no segundo. Eu não sei se teve o que bateu no terceiro também. Entendeu? Em nota, a Prefeitura de Olinda informou que fez um levantamento técnico das condições das vias do município após os episódios recentes de chuvas intensas. A avaliação identificou os trechos mais críticos na Avenida Presidente Kennedy, onde surgiram novos buracos em razão do acúmulo de água e da saturação do solo. Atualmente estão em andamento obras pontuais e tapa-buracos para minimizar os transtornos para pedestres e motoristas. Uma nova frente de serviços será ampliada nos próximos dias, com intervenções nos pontos mais comprometidos da via. Além das ações paliativas, a gestão municipal informa que está em andamento um processo de licitação para ampliação da operação tapa-buraco, o que permitirá intervenções mais abrangentes na Avenida Presidente Kennedy e em outras vias da cidade, como a Avenida Antônio da Costa Azevedo. Ô, gente, o povo não é imbecil, não. A culpa é da chuva, é. Nem começou a chover, viu? Período chuvoso aqui começa em maio. Tivemos uns dias de chuva. Mas até abril era um sol de torrar o quengo. Aí a culpa é da chuva que tá abrindo o buraco, tá abrindo porque a gente bota um material, uma porcaria. A gente pega aquele comprimido efervescente, para eu não dizer o nome aqui, quando bota na água o bicho se dissolve. O asfalto da gente aqui é uma porcaria. Os engenheiros responsáveis por algumas obras aqui deixam muito a desejar.
A própria Olinda passou mais de um mês, fazendo uma porcaria de uma lombada elevada, que o nome é lindo, com esses tijolinhos, agora que virou moda, que tem muita gente enricando com esses tijolinhos, passou um mês para fazer ali no início da Avenida Ministro Marcos Freire. E aí, ali na altura da Praça 12, eu conheço Olinda, viu? Ninguém me engana, não. A passagem elevada, uma porcaria de uma lombada com tijolinho aparente lá, né? Que o trânsito vinha dar na Marinha, ali no Complexo Salgadinho. O próprio Lupécio, no governo dele, gosto dele, tenho o maior carinho por ele, mas o próprio governo do Lupécio gastou dinheiro aí na Presidente Kennedy, gente. Vários prefeitos prometeram, fizeram obras aí na Presidente Kennedy e a gente ainda tem esse câncer aí, sabe? Aí vem a nota dizer, olha, a chuva que provocou o buraco tal. A nota só não me responde. Quem botou o gelo baiano aí? Tem outra sinalização antes do gelo baiano? Porque, graças a Deus, ninguém morreu. Mas a gente poderia estar falando aqui de 2 pessoas mortas. Estou vendo ali o cavalete. Será que a distância para o local onde tem o problema está correta? Porque, por exemplo, meu carro quebrou aqui, eu não vou botar o triângulo aqui. Eu tenho que ter uma distância. Pelo menos 30 metros, né, produção? Vê. Existe assim alguma coisa. Tem um buraco aqui. Se eu botar a placa aqui, olha o buraco, o cabo já caiu. Será que tá certa essa sinalização aí? Entendeu? Então não me venha culpar a chuva, que a chuva não é problema, ela é bênção. Ela provoca problema porque os nossos governantes, nossos prefeitos não fazem o seu trabalho correto, como deveria ser feito, tá? E olha só, passa bem o motorista que se envolveu em um acidente na orla de Petrolina, no sertão do estado, foi filmado. Ó, momento aí em que há o capotamento do veículo em que ela estava. Você vê que uma câmera de segurança filmou esse momento, né? Ali a Sprint meio que tapou a imagem, mas dá para ver na mão do outro lado. Você vê que o carro segue por uma avenida e sai perto de uma rotatória, bateu num poste e capotou em seguida. A informação que chegou para a nossa produção é de que no carro estava apenas a motorista. Ela perdeu o controle. O Corpo de Bombeiros, inclusive, foi acionado, prestou os primeiros socorros. Graças a Deus, essa mulher não se feriu. E aí as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas, tá? E olha só, rapaz, funcionário de uma oficina morreu atingido por um portão que desabou. Ele estava lá fazendo o conserto, tá aí, ó. É aquele que está com a mochila ali nas costas de camisa clara, ó. Isso é nos fundos do ponto comercial, localizado na Avenida Sul, aqui no Recife. Infelizmente, o cidadão morreu aí na hora. Testemunhas disseram que o barulho no momento em que o portão caiu foi alto e que todo mundo ficou desesperado. Você vê aí nas imagens, né, quando o homem, ele de camisa branca, como eu falei, se aproxima da estrutura metálica com outros funcionários. Estavam lá mexendo no portão. Logo depois o portão caiu e ninguém conseguiu segurar. Pesado, viu? O homem de camisa branca, infelizmente, não consegue sair aí da imagem. Você vê que alguns conseguiram sair. Um outro cidadão também caiu embaixo do portão, mas ele consegue sair antes de ser atingido aí por essa estrutura, tá bom? Já está no cotel o homem que invadiu a delegacia de Piedade, tentou esfaquear um policial dentro da delegacia. Olha a faca aí, ó. Lá estava tudo normal, funcionando normalmente, quando esse cara chegou tranquilo, armado com aquela faca que você viu. Aí um comissário foi até ele, pois não,
O que é que o senhor deseja? Ele começou a dar, ele foi facada no comissário. E aí o policial se feriu na barriga, tá certo? E também no braço. Para tentar conter esse cara aí, o comissário sacou a arma e atirou para cima. O homem se espantou e fugiu. Em seguida, ele foi alcançado e foi preso. Esse é o momento em que ele já está detido ali, ó, vindo para a delegacia. A assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça de Pernambuco informou que em audiência de custódia realizada esta semana, né, lá em Jaboatão, José Edson Vilar teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Ou seja, vai passar o São João comendo canjica no cotel. 4 detentos foram autuados em flagrante dentro do presídio de Igaraçu. Ô, Gugel, por que é que tu tá rindo? É porque, assim, eu ia dizer, ó, 4 presos foram presos. Os caras, índios, já estão presos lá em Igaraçu, são detentos de Igaraçu. Aí foram autuados em flagrante, ou seja, foram presos de novo. Gugel, explica isso pra ele. Tem calma que eu vou explicar, às vezes o negócio é meio embaraçado, tá certo? Mas vamos lá. Eles foram autuados depois que tentaram receber uma encomenda. O que era? Drogas. A entrega feita por um motociclista de transporte por aplicativo, que acreditava, o motorista, né, tá levando caixas com aveia para fazer papinha, né? Nenê tá com fome. Tem nenê dodói? Tem nenê com fome. Nenê quer papar. Aí ele diz, poxa, caixa de aveia, ok, vou entrega onde, moço? Botou na bag, que a turma anda alvoroçado, né? Aí ele foi entregar caixas de aveia. Só que quando chegou lá, foi constatado que não tinha aveia para fazer papinha. Era, na verdade, 37 mil reais em drogas. Que papinha cara, viu? 37 mil reais em drogas. A polícia ainda está investigando como essa encomenda ela foi organizada e também de onde partiu. Uma operação da polícia prendeu uma quadrilha que estava com 4 espingardas calibre 12 de fabricação artesanal. Ao todo, 3 pessoas foram presas, sendo 2 mulheres de 21 e 22 anos e um homem de 29 anos, pelo porte ilegal de arma de fogo. De acordo com as investigações, o grupo era responsável por transportar e receber, armazenar também todo esse armamento para uma organização criminosa envolvida com roubo e tráfico de drogas. As investigações continuam. São artesanais, mas parecem de verdade, né? Casal de Alagoas suspeito de homicídios preso em Paulista. De acordo com a polícia, a mulher de 27 anos e o companheiro dela de 25 são considerados de alta periculosidade. Eles teriam, inclusive, praticado um homicídio no dia 15 de março deste ano, lá em Jacuí, que fica em Alagoas. A vítima foi identificada como Wallace Ícaro, de 23 anos. Era sobrinho de uma vereadora da cidade. A polícia chegou até os dois após uma denúncia anônima. Acompanha aí no ar. Moradores da área de Torres Galvão. A população vê que eram pessoas estranhas, não eram da área, né? A Vila Torres Galvão é uma vila de pessoas que se conhecem há muitos anos, uma vila muito aconchegante aqui na área de Paulista, e foi repassado para a gente. E nós conseguimos
através da nossa P2, da nosso Serviço de Inteligência, entrar em contato com o Serviço de Inteligência do 6º Batalhão de Alagoas, da Polícia de Alagoas, onde foi confirmado que os dois realmente tinham praticado este homicídio, eram de alta periculosidade e já vinham sendo procurados pela polícia de lá. Confirmado esse crime e mais alguns outros que eles respondem na cidade e que eles estariam realmente escondidos e eles já estavam procurando eles lá em Alagoas há muito tempo e não conseguiam encontrar eles. O que é que a polícia conseguiu encontrar com eles nessa residência alugada? Foi encontrado uma espingarda calibre 28 e mais 12 munições, que provavelmente é a arma que foi usada no crime. Segundo informes que a gente recebeu, ela é a mentora de vários delitos que eles cometeram e crimes que eles cometeram lá em Alagoas. Coronel, aí todo mundo agora está se perguntando qual foi o motivo desse crime? A gente só sabe que houve um desentendimento no pátio, numa festa, e ele foi surpreendido e levou um tiro a queima-roupa. Confessaram o crime com frieza, contaram detalhes. Como é que foi essa conversa, coronel? Aí eles passaram para nossas equipes que cometeram o homicídio e vieram para cá para esperar acalmar a situação lá em Alagoas. O que aconteceu com os dois? Os dois foram encaminhados da delegacia de Paulista e o trâmite seguiu normal pela Polícia Civil. E mais uma prisão, tá? Dessa vez, um cara considerado alvo prioritário aconteceu em Igaraçu. Esse homem, segundo a polícia, é líder do tráfico de drogas no bairro do Desterro, ali em Abreu e Lima. Responde também por homicídios. Ele ainda tentou fugir da polícia, mas acabou preso com uma pistola e munições, tá? E o cara, como eu disse, é considerado líder do tráfico lá em Abreu e Lima, viu? E agora, a história de um cara que tocou fogo na casa da ex-mulher em Olinda foi preso pela segunda vez, tá? Ele não se conforma com o fim do relacionamento. Na primeira vez em que ele foi preso, chegou inclusive a dizer na frente dos policiais lá: ó, eu vou te matar, vou te matar e ainda vou esquartejar o teu corpo. Esse cara chegou a ser preso, passou por audiência de custódia e lá o juiz disse que ele poderia cumprir a pena em liberdade com o uso de tornozeleira. Ok, bota a tornozeleira no bichinho. Aí ele saiu do fórum, foi direto para o trabalho da vítima fazer novas ameaças. A gente conversou com ela, vê o que a mulher diz no ar. Assim que ele chegou lá, a gente viu só ele chegando. Eu puxei meu filho rapidamente, botei no estabelecimento que fica do lado do meu e ele já chegou falando: eu quero conversar com você, eu quero conversar com você. E eu dizendo a ele que eu não queria conversa. E a mãe dele puxando ele, para ele ir embora. Quando ele estava indo embora, ele olhou para mim, virou e olhou para mim e disse assim: tu vai ver, tu vai ver, tu vai ver. Logo após isso, eu fui na delegacia, porque ele quebrou a medida protetiva. Eu fui na delegacia da mulher, fiz outro BO. Eu não recebi nenhuma ajuda, eles deveriam ter me avisado, ligado para mim, me avisado que ele tinha respondido em liberdade, que ele estava solto, o que eu deveria fazer. Ninguém me ligou, ninguém me avisou, tive que ir sozinha na delegacia, fui sozinha no fórum tentar resolver onde é que eu podia. Não me deram o equipamento de monitoramento, não me deram nada, mas graças a Deus hoje o delegado Gilmar da delegacia do Rio Doce veio falar comigo perguntando onde ele poderia estar. Encontraram ele e prenderam ele. Ele estava se escondendo lá em Camaragibe, familiares dele, escondido. E o delegado Gilmar falou para mim que quando os PMs foram pegar ele, ele disse que ia me fazer uma visita. No caso, o rapaz estava, mesmo com tornozeleira eletrônica, estava se escondendo e iria atrás de mim de todo jeito, mesmo já tendo quebrado a medida protetiva. Qual que é o seu maior medo agora? Porque tem muita gente que está te procurando, você disse que está recebendo ameaças também por parte de outras pessoas. Recebi ameaças falando que não adianta eu vir aqui fazer exposição na TV, nas redes sociais, que não vai adiantar nada e que se algo acontecesse com ele, a minha mãe ia chorar antes da dele. Só para você entender, ficar mais fácil. Essa daí é a ex mais recente, digamos assim, tá certo? Porque eu conversei com a outra ex-mulher dele. Antes dessa daí, ele também foi casado com essa que eu conversei. E ela disse que esse cara de fato é violento. Chegou inclusive a empurrá-la em cima de cacos de vidro. Ela chegou em casa, ele estava bebendo lá, não sei o que, cheio de bebida. Ela pegou, quebrou 1 litro de uísque
E aí, quando ela quebrou, ele partiu e empurrou ela. A mulher sofreu um corte grave no cotovelo e também em um dos joelhos, viu? Vê aí o que diz essa mulher. Na verdade, ele se trancou comigo dentro do quarto, né? Ele não queria que eu fosse ao hospital, porque ele imaginava que se eu fosse e perguntasse o que tinha acontecido, eu nem estava em estado de, né? Não tinha sido uma queda normal e eu não conseguia parar de chorar, estava em estado de choque. E ele imaginou que as pessoas saberiam que não foi uma simples queda e não quis me deixar ir. E você ficou lá trancada com a perna sangrando, o braço sangrando? Fiquei um bom tempo, tive que amarrar uma roupa na perna e só pude ir ao médico no dia seguinte porque a minha mãe percebeu que tinha algo estranho na minha forma de falar, eu tinha mandado mensagem para ela. E foi lá ver o que tinha acontecido. Aí eu fui no médico com a minha mãe, só que como já tinha passado um dia, não podia mais dar pontos. Aí minha ferida cicatrizou sem pontos nenhum. Ou seja, você não recebeu o atendimento médico adequado que deveria ter sido feito porque ele não deixou você ir. Naquele momento você já pensava em deixá-lo, mas você ainda ficou um tempo com ele. Por quê? Porque ele tinha dívidas com a minha mãe. Eram dívidas que eu não podia arcar e eu tinha muito medo assim, de prejudicar, né? Quem não tinha nada a ver. E tinha muito medo também. Eu sempre tinha muito medo do que poderia acontecer se alguém soubesse o que estava acontecendo. Tem um pouco de vergonha também, né? Quando foi que você percebeu e disse assim, ó, não dá mais, eu não quero mais esse relacionamento? Foi no início de outubro. Ele soltou um comentário sobre o fato de eu ter merecido apanhar, porque eu tinha provocado ele fez uma piada. Isso gerou uma discussão, ele foi violento de novo, né? Eu estava com uma unha do pé machucada e eu falei que ele era uma pessoa doente por estar fazendo piada daquilo. E ele pisou forte no meu pé, assim, de propósito, pediu para eu repetir o que eu tinha dito. E aí eu percebi que realmente ele não tinha se arrependido, ele achava até engraçado o fato de, né, poder me agredir, não acontecer nada. E aí eu disse que eu queria me separar e ele começou a quebrar tudo dentro de casa, porque dizia que não tinha para onde ir, que eu, enfim, falou que ia me matar, me ameaçou de morte várias vezes, que ia se matar também. Então minha família teve que me tirar dessa situação, minha família teve que ir lá, pedir para ele ir embora, né, me tirar de casa, me dar todo o apoio. Porque ele realmente, se dependesse assim, só dele e de mim naquela casa, eu não teria saído naquele dia e talvez nem saído viva. Bom, na ocasião em que nós entrevistamos a primeira ex dele, né, a atual, a mãe dele disse que ele toma remédio controlado, que ele teria problemas psicológicos, remédio controlado e tal. Aí, mas ela também disse, olha, não estou passando a mão na cabeça dele não, ele tem que pagar pelo que ele fez, tal, mas que ele teria esse problema. A questão é o seguinte, ou esse cara vai para tratamento, caso comprove problema psicológico, ou esse cara vai preso. Porque do jeito que tá, daqui a pouco ele mata ou uma ex ou outra que ele se relacionar. Entendeu? Daqui a pouco ele vai matar alguém. Por enquanto está sendo agressão física, grave. Daqui a pouco ele pode estar tirando a vida, tá? E atenção, gente, você que neste momento, sabadão, está em casa porque está liso, preste atenção nessas imagens, tá? Mas não bote o olho grande. Viu, índio? Tá bombadinho, índio? Olha, só tem ali de 100, de 20, entendeu? Mas esse dinheiro é dos outros, viu? Foi apreendido durante uma operação das Polícias Militar e Rodoviária Federal e conseguiu recuperar, aí tem quase R$1 milhão. Ó, tá vendo dinheirinho? Quer um trocadinho? Isso aí foi furtado de uma agência do Banco do Brasil, lá na cidade de Cabrobó, no sertão pernambucano. O dinheiro foi recuperado durante uma abordagem a um carro, na BR-226, próximo à cidade de Santa Cruz. Fica no estado do Rio Grande do Norte. O valor estava escondido em baldes. Era balde, mas não tinha água nem roupa lavada, era dinheiro, ó. O casal que estava no carro
foi detido e levado para a delegacia de Santa Cruz. De acordo aí com a polícia, né, o valor recuperado foi de R$ 947.345. O furto aconteceu durante realização de uma obra na agência bancária durante o último fim de semana. A turma quebrava uma parede, botava um tijolo e pegava um maço aí de 20. E outra operação da Polícia Civil desarticulou uma quadrilha que fazia lavagem de dinheiro do tráfico de drogas aqui em Pernambuco. A organização criminosa chegou a movimentar cerca de 16 milhões de reais através de empresas de fachada espalhadas pelo Recife e região metropolitana. Acompanhe o que diz o delegado no ar. Ponto de partida foram os inquéritos de homicídios, né, que estavam em curso à época na Divisão de Homicídios Metropolitana Norte. Inicialmente, nós conseguimos mapear 4 pessoas. Dentre essas 4, teríamos alguns líderes, alguns gerentes. Então, um dos quais, inclusive, foi preso. Essas empresas, muitas delas criadas por fachada, elas recebiam esse dinheiro, o dinheiro vivo, em espécie, e eles começavam a fazer uma mistura de todos esses valores no que tinham em suas contas bancárias. E ali compravam bens, adquiriam bens e esse dinheiro voltava na forma desses bens. E aí você via uma movimentação milionária. Então isso é muito claro, é muito evidente que há algo de errado ali. Diante dos valores dos veículos, dos bens apreendidos, é de que esses valores são provenientes do tráfico de entorpecentes. Você viu aí na garagem que não tem nenhum carro velho. É só carrão e muito dinheiro, afinal de contas, 16 milhões de reais. E aí, você tem alguma denúncia, alguma sugestão de reportagem? Entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, 99406-4455. Você pode também mandar e me seguir lá no Instagram, @WashingtonGugel, do jeito que tá aí, ó. Aproveita, a foto hoje é com joinha. Vai, joinha. Pronto. Tira a tua foto aí acompanhando o nosso balanço. Me marca que eu vou postar agora no meu Instagram. E lembrando a você que hoje a gente vai até 2 horas da tarde, tá? Tá só na metade do programa, 2 horas da tarde, com muita informação para você. Deixa eu trazer novas informações sobre o caso de uma mulher, tá? Encontrada morta perto de uma via férrea, no bairro do Ibura, aqui no Recife. De acordo com a polícia, o corpo apresentava perfurações feitas possivelmente com faca. A mulher não teve o nome divulgado. Estava descalça, seminua e com um fio enrolado no pescoço. A polícia acredita que o crime pode ter ligação com o tráfico de drogas. E a polícia prendeu um homem suspeito de matar uma idosa de 61 anos a facadas em Paulista. Dona Sônia Cecília da Silva. Ela foi morta com 17 facadas no banheiro da casa em que morava no bairro de Jardim Paulista Baixo. Durante o velório, todos estavam perplexos com o que aconteceu. A família contou, inclusive, que recebeu um telefonema informando que ela havia sido morta e até então os parentes não acreditavam em causas naturais. Eles acreditavam que eram causas naturais, né? E não tinham ideia. Rapaz, ela está morta. Não imaginavam nunca que seria um assassinato. Até porque a vítima era muito tranquila. Não tinha antecedentes criminais, nenhum histórico de briga, de rixa com ninguém, tá? Até que eles ficaram sabendo que foi um crime bárbaro, né? A pessoa aí que teria matado essa idosa estaria bebendo com a dona Sônia no momento do crime. Acompanhe o que contou um parente no ar. A filha da Sônia, ela ligou para minha irmã, que ela tinha o contato da minha irmã, pedindo para me avisar que Sônia tinha morrido, né? Eu achava que era uma morte natural.
Mas depois minha irmã me explicou que ela tinha sido assassinada. Aí, de imediato, eu fui para o local onde ela morava, onde ela residia. Chegando lá, já encontrei o pessoal já estava lá o pessoal do IC, estava o pessoal da Força Tarefa, estava o pessoal do DHPP, né? E perguntei aos vizinhos lá se sabiam quem era ou se tinham alguma informação do que tinha acontecido. E foi quando foi passado quem era a pessoa, né? Mostraram uma foto, eu acho que de uma imagem de câmera que capturou lá a imagem dele, e de imediato eu reconheci, sabia já quem era a pessoa, por ter sido criado na mesma rua. E falei com o pessoal do DHPP que tinha uma informação de que ele estava, né, em Goiânia, circulando em algumas ruas em Goiânia. Como eu conheço muito o pessoal da GCM de lá de Goiânia, inclusive eu queria aqui agradecer o apoio que eles me deram, liguei para o pessoal da GCM de Goiânia e o pessoal conseguiu capturar ele, né, na cidade de Goiânia e trazê-lo para o DHPP para ser autuado em flagrante. A princípio, ele não reconheceu, né, porque eu saí de lá, acho que eu tinha uns 12 para 13 anos. E depois, quando eu me identifiquei, aí ele me reconheceu, sabia quem eu era, e disse que estava bebendo com ela na casa dela e queria sair da residência e ela parece que trancou lá com um cadeado e não deixou ele sair, não sei se porque ele está muito bêbado ou algo do tipo. E eles disseram que entraram em luta corporal e ele pegou a faca e fez essa besteira, né? Mas até o momento eu não tinha noção, eu não tinha conhecimento do número de facadas que ele deu nela, né? Ele deu 17 facadas nela e deixou a faca cravada no seu pescoço. Então, não foi um acidente e não foi uma coisa banal, né? Ele foi para lá com a intenção de matá-la, né? O crime que ele cometeu foi um crime bárbaro, né? E eu espero que ele fique um bom tempo preso para refletir sobre o que ele fez e com quem ele fez. Uma pessoa que viu ele criança, né? Além, gente, dessas duas mulheres mortas aí que eu acabei de mostrar, outros homicídios também foram registrados aqui em Pernambuco, tá? E eu não vou ser injusto. Por isso é preciso dizer que alguns esforços estão sendo feitos ao longo dos anos, que é para diminuir o número de mortes violentas em Pernambuco. Mas também é preciso dizer que esses esforços, eles não estão sendo suficientes, que estamos, inclusive, há anos-luz de resolver ou, no mínimo, diminuir esses dados negativos de forma expressiva. Tanto que Pernambuco tem hoje a quarta maior taxa de mortes no Brasil por 100 mil habitantes. A gente fica atrás apenas do Amapá, Bahia e Alagoas. Os dados são do Ministério da Justiça. Diante disso, é preciso saber que violência não se combate apenas com investimentos em segurança pública. É preciso, bem antes, investir em educação, emprego e renda para a população. É preciso, gente, formar hoje o cidadão para não ter que, no futuro, prender ou até, quem sabe, enterrar o bandido, o assassino. Pense nisso. E ainda hoje no programa eu vou mostrar que foi enterrado em Goiânia, na Zona da Mata, o corpo do encanador de 53 anos que morreu soterrado dentro de um buraco em uma obra da Compesa na ilha de Itamaracá. O cidadão estava trabalhando, vê? Eu vou mostrar ainda que um empresário caiu no golpe do falso advogado. Ele chegou a pagar um dinheiro achando que iria receber o valor de uma causa que ele tem na justiça. Fique atento com relação a esses golpes, a gente vai trazer algumas dicas para você. E vamos mostrar também os 3 anos da tragédia que matou 48 pessoas só no Jardim Monte Verde, no Ibura. O que é que mudou por lá? O que é que foi feito para evitar novas mortes? Daqui a pouco eu trago a reportagem completa. E no nosso quadro Descobrindo com Cabral, o nosso Rafael vai mostrar uma lagoa que tem histórias de amor
e também um bocado de jacaré. Pode soltar um trecho aí no ar. Bora, Bruno. O momento é de emoção porque a estrada é longa, de barra é complicada. Tivemos que descer do carro de reportagem e subir no bug para garantir o pôr do sol mais lindo do estado de Pernambuco. Olha só a estrada como é que é. Olha o sol, olha o tanto de lama, é buraco, é aventura. Isso, com emoção, seu Miro, vamos embora, que a gente vai chegar. A gente vai ver esse pôr do sol. Eu já tô vendo que ele já tá bem pertinho da lâmina d'água. Eita, não segura, Bruna. Bruna do céu. Só que antes do pôr do sol, Rafaelzinho, tem uns jacarés para você visitar nessa lagoa, viu? Lembrando que hoje a gente vai até 2 horas da tarde, tá? Então fica aí, já vai almoçando aí, comendo esse pirão. Daqui a pouco o Índio vai trazer um prato inédito, tá certo? Vai almoçando aí, fica comigo até 2 horas da tarde. Deixa eu trazer aqui uma outra bronca, que é, rapaz, dia assim no outro também. Essa semana, passageiros do metrô do Recife, de novo, precisaram descer dos vagões e ir o quê? Andando pelos trilhos. Depois que aconteceu mais um problema técnico entre as estações Tegipió e Barro. Alguns passageiros até chegaram a danificar um equipamento tentando abrir a porta. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, faltou energia elétrica no veículo. Aí, no entanto, na ânsia de descer, do vagão, algumas pessoas danificaram as sancas, que é uma estrutura que fica acima da porta. Com isso, o trem precisou sair de circulação. E a nossa equipe de reportagem fez uma longa viagem no metrô do Recife. Ouviu passageiros e a gente vai mostrar agora como é que está a situação em outras estações. A pergunta que eu faço é o seguinte: será que se o metrô for privatizado, a situação melhora? O que é que você acha? O governo federal, inclusive, já autorizou o metrô do Recife a entrar no Plano Nacional de Privatizações. O leilão deve acontecer no ano que vem. Acompanhe a reportagem completa no ar. São 137 mil passageiros todos os dias, 43 milhões por ano. Gente que passa por essas catracas para sair para o trabalho ou voltar para casa. Com a passagem custando R$ 4,25, o usuário esperava por um bom serviço, mas nem sempre é isso que ele encontra. É um sofrimento, uma tortura de manhã aí, o ar-condicionado desligado e tudo se quebrando, né? Para entre uma estação e outra, na intermediária. E passa aquele tempo todo ali sofrendo. Problemas que se transformaram em rotina para quem usa o metrô do Grande Recife. Assim que chegamos na estação central, por exemplo, já encontramos a escada rolante parada, obrigando o passageiro a subir andando. 15 composições operam na linha Centro e na linha Sul. São 70 quilômetros de trilhos. Mas basta entrar no vagão que as reclamações continuam. Sempre calor, sempre lotado, muito ruim mesmo. Como é que é sair logo cedo para pegar o metrô? Péssimo também, fora que não tem tanta segurança, né? Então é muito complicado. Realmente não tem nenhuma consideração com o usuário. O serviço? Precário demais, horrível. Descemos na estação Afogados. Na plataforma, um vazamento no telhado atrapalhando o embarque. Com a falta de cadeiras e bancos, o jeito é esperar sentado, de improviso mesmo, o próximo trem. Uma multidão de gente, tudo dentro morrendo, sufocado, de quentura, sem ter um ventilador dentro para nós. O ar-condicionado desligado. E tudo desligado, e a gente fica pagando um imposto medonho e nada resolvido para a gente, todos os dias assim. Um metrô desse aqui é velho, acabado. E não é de hoje que nós aqui, TV Guararapes Record, a gente vem mostrando a situação do metrô do Recife. Falta de infraestrutura, quebra constante, paralisação do sistema, o que atrapalha e muito a vida de quem precisa desse sistema viário, tá?
Isso sem falar na sujeira nas estações e até insegurança. Veja aí. Andar de metrô no Grande Recife se transformou em sinônimo de resistência. No final da tarde do dia 20, estava entrando aqui, me acidentei, né? Infelizmente vinha escorregar e ia bater a perna, o joelho, a perna contra o chão. Está muito descaso, uma falta de respeito com a gente, o usuário. É muita coisa. Fora a estrutura física das estações também, porque no inverno mesmo a gente tem que ficar de sombrinha, né? Na última quinta-feira, o governo federal autorizou o metrô do Recife a entrar no Plano Nacional de Privatizações. Pelo cronograma oficial, o leilão da concessão deve acontecer ainda em 2026 e a nova operação em 2027. Um investimento privado de mais de 2 bilhões de reais. Os metroviários acreditam que a população é quem vai pagar mais caro na passagem, sem ter a certeza da entrega de um bom serviço. Que a gente sabe que o metrô sendo privatizado, o que é que vai acontecer? A tarifa vai aumentar, algumas estações vão fechar, a linha diesel, por exemplo, vai fechar e aí vai prejudicar o conjunto da população que usa o metrô do Recife. O que a gente precisa é de mais investimento, verba de custeio para garantir a manutenção do sistema, funcionando bem, com qualidade, para atender bem a população e com a tarifa social de R$2. Para os passageiros, a privatização pode ser a última esperança da reestruturação do metrô do Recife. Se for para melhor, eu concordo. Concordo e apoio, né? Mas se não for, não adianta. Bom, deixa eu ir logo com a resposta, porque a assessoria da CBTU informou que existe uma licitação concluída desde novembro do ano passado, que é para trocar a troca total dos telhados das estações Afogados, Alto do Céu, Santa Luzia e Werneck, no valor de aproximadamente 7,8 milhões de reais, mas está aguardando os recursos do governo federal. Sobre a escada rolante aí, a nota diz que por conta de um incêndio criminoso, está aguardando aí o final das investigações, tá? Ou seja, é uma resposta aí para alguns probleminhas, né? Pontuais tal. Diante de um grande problema que é o metrô do Recife. Alguns funcionários públicos, às vezes, podem ficar chateados comigo, porque assim, quando a gente fala o nome privatização, esse nome pegou um teor pejorativo também, tá? Mas vamos lá, gente. Se o Estado não tem condições de oferecer um serviço decente, é melhor que ele passe para a iniciativa privada. Ah, mas vai aumentar, vai ficar caro, vai não sei o quê. O exemplo na prática está aí. Criticaram e muito o governador, o então governador Jarbas Vasconcelos, quando ele vendeu a CELP e investiu o dinheiro na 232. Foram muitas críticas, vai aumentar, vai não sei o quê, monopólio e tal. Não, gente. A gente tá aí, a gente tem a Neoenergia hoje que oferece muito anos-luz um serviço melhor do que era a CELP, tá certo? E a tarifa não pipocou, porque a gente tem a agência reguladora. A Neoenergia não chegou, vou aumentar 10%. Não, ela vai passar para a agência reguladora e a agência vai analisar, certo? Então, vamos dizer, a gente tem uma Compesa que é uma bomba com relação ao serviço de fornecimento de água, que tem que se pensar também. A gente tinha, que os mais velhos aqui lembram, a Silp, empresa de leite. Na época do governo Miguel Arraes, ele gastava todo mês, sei lá, 300 mil reais para manter a Silp. Aí vendeu, na época, para a Parmalat, e não gastava mais os 300 mil e passou a receber 100 de imposto. Então, assim, toda e qualquer empresa governamental que dá prejuízo, não adianta ficar. Tem que vender mesmo. Os Correios aí um grande exemplo. O último prejuízo, 2 bilhões e 600 milhões de reais. E esse dinheiro sai do meu bolso, sai do seu bolso. Eu entendo que o funcionário de uma empresa como essa não queira ter estabilidade, tem não sei o que mais lá. Agora, não dá para nós, usuários, aliás, nós, contribuintes, ficarmos bancando. O metrô é uma bomba. Não tem dinheiro que chegue para consertar. E o serviço, diga-se de passagem, é
uma porcaria. Sabe? Tem funcionário aí que tira dinheiro do bolso para poder comprar uma peça para o trem poder andar. Então, se não presta um bom serviço, vende. E a agência reguladora vai acompanhar. Entendeu? Porque em algumas situações torna-se monopólio. E é o monopólio, Gugel, é uma empresa só, não tem concorrente. Mas a gente tem uma ARP exatamente para isso aí, tá? Agora deixa eu trazer uma notícia boa para você, que o Compaz Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro, aqui no Recife, está oferecendo aulas de natação e hidroginástica de graça. As atividades acontecem no período da noite e são voltadas para pessoas a partir dos 18 anos, incluindo turmas direcionadas a pessoas com comorbidades. Para se inscrever, é necessário ir até o local e apresentar RG, CPF e comprovante de residência. O endereço é a Avenida General San Martín, número 1208. Outra notícia legal, tá? A Universidade Federal de Pernambuco oferece cursos e serviços gratuitos para pessoas com idades acima de 60 anos. Entre as oportunidades estão cursos de espanhol e francês, curso de pintura, dança do ventre, de salão, crochê, língua brasileira de sinais, entre outros. Também são oferecidos atendimentos ambulatoriais e exercícios de fonoaudiologia. O Núcleo de Apoio à Terceira Idade da Universidade funciona na Avenida Jornalista Aníbal Fernandes, sem número, na cidade universitária. Aproveita aí, tá? E esta semana, minha gente, infelizmente, foi marcada, pelos 3 anos da tragédia que matou 48 pessoas só na comunidade do Jardim Monte Verde, no Ibura, uma parte Jaboatão, a outra parte Recife. Essa tragédia, inclusive, provocada aí pelas fortes chuvas, que eu digo, olha, a chuva contribuiu porque não tinha a infraestrutura necessária. Não vou botar culpa na chuva não, tá? O fato é que choveu, não tinha infraestrutura e mudou a vida de muitas famílias. Os moradores cobram, inclusive, mais assistência até hoje, 3 anos depois. Acompanhe na reportagem. Janaína perdeu 5 familiares que moravam neste terreno. Um dia que está marcado para o resto da vida. É muito difícil conviver nessa comunidade. Mas dizer o quê? De uma tragédia tão grande que a gente presenciou neste dia, Onde era um dia de festa para nós aqui da comunidade, era um dia de uma festividade para o Dia das Mães, a gente amanhece o dia com essas notícias. Exatamente nesse local onde a minha família residia. Aqui a gente perdeu 5. Corina deu adeus ao filho Jefferson, que tinha 38 anos. Foi doloroso demais. Você sempre tem a esperança de que um milagre aconteça e seu filho saia de lá com vida. É muito difícil e muito doloroso quando você, no final de tudo, tem a notícia que não tem mais jeito. Eu espero que essas 48 vítimas daqui de Jardim Monte Verde seja a lembrança eterna para todo Monte Verde e todo Pernambuco. 3 anos após a maior tragédia climática em Pernambuco, Jardim Monte Verde ainda apresenta muitas sequelas daquele 28 de maio de 2022. Em homenagem às vítimas, faixas e bandeiras foram colocadas na Avenida Chapada do Araripe. O ato serviu também para cobrar mais assistência aos que ficaram. Minha casa até hoje está interditada, eu continuo no auxílio moradia. A Defesa Civil ela fez uma nova vistoria que seria para liberar a casa e eles disseram que a casa não tem segurança por conta que a barreira está rachada. Uma casa que era para ter sido demolida não foi demolida. No mesmo dia, também ocorreu a visita técnica de representantes do governo do estado na obra de contenção de barreiras prevista para ser concluída em dezembro deste ano. Veja aí.
Ações estruturadoras de prevenção das encostas. E para isso muitos imóveis, mais de 100 imóveis, tiveram que ser desapropriados, as pessoas foram indenizadas, né? E daí pode ser feito toda essa parte de contenção da encosta, urbanização, drenagem, deixando aqui a região muito mais segura. Já avançou em mais de 60% essa obra de contenção e ao mesmo tempo fazendo uma vistoria para garantir que essa velocidade continue e a gente entregue ainda esse ano a maior obra de contenção de encostas do Brasil, que está sendo feita pelo governo do estado aqui em Jardim Monte Verde. Flávio reforça que os gestores precisam se unir para fazer mais pelos moradores. Um grande problema, que é um local de divisa, um lado Jaboatão, outro lado Recife. Então, quando as pessoas procuram ajuda, um diz, vá para o lado de Jaboatão, que é com a prefeitura de Jaboatão, e o outro joga, vá para o lado de Recife, que é com a prefeitura do Recife. E fica nesse jogo de empurra-empurra, as pessoas sofrendo, um auxílio moradia de R$300, que não dá para nada. Bom, em nota, a Prefeitura de Jaboatão informou que conseguiu a liberação de R$59 milhões para a construção de 393 unidades habitacionais que vão substituir as moradias destruídas ou as que estão interditadas. A Prefeitura tem 190 dias para a identificação do terreno, elaboração do projeto de execução e licitação. A Prefeitura afirma ainda que avalia o pagamento de auxílio para pessoas que realmente perderam as casas. Já a Prefeitura do Recife informou também em nota que já finalizou 24 obras de contenção definitiva de encostas no bairro do Ibura, totalizando um investimento de mais de R$36 milhões. Dessas intervenções, 7 foram realizadas em Jardim Monte Verde, somando R$12,5 milhões e beneficiando cerca de 800 pessoas. A Prefeitura afirmou ainda que 469 moradores lá de Jardim Monte Verde continuam recebendo o auxílio moradia. E num caso como esse, o governo do estado deve sim sempre. Um lado é tal município, o lado é outro, o governo tem que ir lá e colocar o dedo e organizar a coisa, para não ficar isso, é contigo, não, é com fulano, não, é de Beltrano. Esse empurra para lá e para cá, certo? É uma pena, minha gente, é uma pena que todas essas ações aconteceram depois que quase 50 pessoas morreram, né? Tem alguma denúncia, sugestão de reportagem? Manda aí para o nosso WhatsApp, 99406-4455. Você pode também me seguir lá no Instagram, @WashingtonGugel. Tira a tua foto aí acompanhando o nosso balanço. Me marca que eu vou colocar agora no meu Instagram, tá bom? E é nesse clima que a gente vai agora para o nosso querido Rafael Cabral. Você sabia que no coração da ilha de Itamaracá tem uma lagoa? Ela é conhecida por uma emocionante história de amor. Mas neste local também tem dezenas de jacarés. E bem pertinho dali acontece o pôr do sol, que é considerado um dos mais bonitos do Brasil. É o que você vai conhecer agora no nosso Descobrindo com Cabral. Põe no ar. E a gente veio conhecer uma lagoa pra lá de misteriosa que fica na ilha de Itamaracá. É essa daqui. A Lagoa da Índia que Chora. Por que esse nome? É o que eu vou explicar durante o nosso Descobrindo com Cabral de hoje. É que há muito tempo, uma índia vinha chorar aqui, às margens da lagoa. Mas por qual motivo? Porque ela perdeu o companheiro. O que é que aconteceu com esse companheiro? Tem toda uma história por trás. É que no ritual deles, quando a maré estava alta, tinha uma pedra e o companheiro, o índio, para poder ficar com a índia, tinha que passar por essa pedra sem se arranhar com a maré alta. O índio não conseguiu. Então, eles tiveram que se separar e ela vinha chorar
às margens da Lagoa da Índia, que chora assim que ficou conhecida. Essa lagoa mudou de nome, minha gente, e agora é a Lagoa dos Jacarés. Todo fim de tarde, olha quem aparece por aqui, são eles. Meu Deus do céu, olha só a quantidade de jacaré que tem por aqui. Do grande, do pequeno. Como é que chama ele, seu Miro? Vem cá, bichinho. Eu chamo, olá, jacarezinho, vem aqui, o Rafael quer ver vocês. E ele vem. Só que hoje não precisou, Rafael, eles já estão tudo aqui esperando. Eu acho que correu a notícia que você viria e eles já estão aqui esperando. Seu Miro, eu quero entrar. Vamos lá, eu vou entrar agora na Lagoa do Jacaré. Oh, meu Deus, tem um aqui. Eu posso ir até onde? Até aqui? Não, mas eu quero entrar. Eu quero entrevistar os jacarés porque eu faço isso. Eu entrevisto. Bruno, cadê o grandão? Chame ele pra perto. Cadê? Bora, Bruna. Produção também faz parte. Bruna, chegue. Ele vai pensar na minha branquinha aqui, ele vai pensar que é uma galinha. Não. Pera aí. Posso ir até onde? Aqui tem não, né, senhor? Ai, pera aí. O que é? Eu tô bem pertinho de um filhote aqui. Venha, venha. Venha, Totó. É assim que chama o jacaré? Olha só que impressionante, minha gente. Uma lagoa que tem mais de 20 jacarés. Para aí, menino. Que isso? Mais de 50. Que fica aqui em Itamaracá. Virou ponto. Ai, peraí. Peraí. Ai, peraí. Peraí. Menino. Olha só que coisa mais linda do mundo. Eu estou impressionado. Gente, olha só. Chama, seu Miro, chama. Chama, seu Miro. Olha ele se aproximando. Que impressionante, minha gente. Olha, olha. Chama, seu Miro, chama, seu Miro. Da imagem aérea feita por Cuca Drones, a gente consegue ter noção da dimensão da lagoa, que agora se chama dos jacarés. Olha esse aqui se aproximando, Júlio, Júlio, aqui, Júlio. Júlio, venha, meu filho. Isso, venha cá, venha. Tá bem pertinho, venha. Eu sou amigo. Olha que coisa mais linda. Eita, ele tá comendo alguma coisa. Olha que coisa. E tem um pequenininho atrás, tem do pequeno ao grande. Que espécie de ave que tem ali. Olha a quantidade de aves que tem ali, tá vendo? Ô, seu Miro, que aves são aquelas? Aquelas são aves que gostam de pescar e algumas delas viram alimento de jacaré de vez em quando, que elas vai pescar o peixe e o jacaré pega elas. Eita, um deu uma mordida no outro, tu mostrou? Peguei. Foi uma mordida de carinho, rapaz. Eu vou entrar agora. Agora eu vou entrar. Me tira uma dúvida. Eu tô pra entrar, pra tomar banho. Aí eu quero saber se vocês topam ir comigo. E aí, tu topa? Ou não. Por quê? Hoje tá doido, né? Oxente, menino, só um bichinho pequenininho. Mas vai, morde não, morde nada. Fazer um carinho. Tu tá com medo? Eu tô. Mas tu vem aqui. Mas tem grande também aí. Todo fim de tarde tu vem aqui. De vez em quando. Tu conversa com eles? Tem como não. Eu e Tiago agora no Descobrindo com o Cabral, vamos mostrar como o jacaré faz. Como é que é, Tiago? Sei não. Vai, faz que eu faço. Sei não. Olha! Igualzinho, não prometeu nada, entregou tudo. É um jacaré em pessoa. Eu me arrepio todinho, Tiago. Valeu, zoada. Olha, e essa lagoa é imensa. Bora entrar? Vamos acompanhar, Tiago. Porque essa lagoa é imensa. Tem esse lado onde fica os jacarés, onde a Índia chorava pelo índio que não passou pela pedra. E olha só, chega aqui, eu vou entrar agora. Quero pegar um jacaré desse na mão. Eu vou mostrar para vocês, aqui no Descobrindo com o Cabral, que eu sou capaz de pegar um jacaré na mão. Bota a perna ali para atrair eles para perto, eles vêm tudinho para pegar a tua perna e depois tu tira. Quando eu boto a perninha, eles se aproximam, é? Quando eu boto a perninha, eles se aproximam, é? Bota lá. Eu boto? Peraí. Eu boto. Eu faço. O que é, Bruna? Só a perninha. Bota a perninha, bota. Hã? Mas ele disse que quando eu boto a perna, ele vem. Vai, bota. Ai, meu Deus do céu, olha. Ai, meu Deus do céu, olha. A movimentação intensa.
A agitação nesse momento é do grande, é do pequeno. E agora, olha que coisa mais linda do mundo. Eu vou deixando meus amigos aqui. Eu vou chamar aquele de Rafaelzinho, o maior. Mostra ali, Júlio. Pronto. Quando vier aqui, Tiago já pode dizer. Aquele dali, o maior, é Rafaelzinho, beleza? Beleza. Vamos entrar? Agora é bom eu saber qual é o maior, né? É aquele, da cabeçona. Mas tem um bocado aí. Da cabeçona. Olha aquele que dá pra ver o corpo todo, eu tô bestinha. Pronto, agora a gente vai para o outro lado da lagoa, porque lá tem uma descoberta também bacana. Eita, mostra aqui, Júlio, rápido, tamanho da boca. Meu Pai Eterno. Agora a gente vai para o outro lado da Ilha do Jacaré para mostrar uma beleza que você vai conferir. Vamos embora, vamos embora. Bora, Bruna, bora. Ô, boi, no caminho tem eles. Esse daí é retado, olha. Não quer conversa, não. Eu tô vendo é o cavalo aí na frente. Cuidado com o cavalo! Sai da pista, danado. É o quê? Isso é uma hiena, Júlio. Pelo amor de Jesus Cristo. E agora o momento é de emoção, porque a estrada é longa, de barra é complicada. Tivemos que descer do carro de reportagem e subir no bug para garantir o pôr do sol mais lindo do estado de Pernambuco. Olha só a estrada como é que é. Olha o sol! Olha o tanto de lama, é buraco, é aventura! Isso, com emoção, Samir, vamos embora, que a gente vai chegar. A gente vai ver esse pôr do sol. Eu já tô vendo que ele já tá bem pertinho da lâmina d'água. Eita, não, segura, Bruna. Bruna do céu. Eita, segura. A Bruna se sentou porque seu Miro acelerou valendo, mas eu continuo aqui, que eu gosto de emoção. Vixe Maria, segura, Bruna, segura aqui. Olha que coisa bonita. Peraí que eu tô com medo do jacaré. Bora ver o pôr do sol. Chico, sai. Tira uma foto do mangue. Calma, não, eu quero ver o sol. Cadê o pôr do sol? Olha, que coisa mais linda do mundo, rapaz. Olha só. Eu tô toda arrepiada. Mostra aqui, Bruna. Que pôr do sol lindo. Meu Deus do céu. Mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui. Olha aqui. Meu Deus, que espetáculo da natureza. É o outro lago, o outro lado da lagoa. Vamos, vamos, valeu. E aqui, gente, meu Pai Eterno, valeu a pena a correria, o cansaço, o pé na areia, o susto do jacaré que a gente passou lá por dentro do mangue para ver esse espetáculo da natureza. Cansei, valeu a pena. Olha só que coisa mais linda. Um dos mistérios que a ilha de Itamaracá guarda. A ilha do Jacaré, que termina aqui, com esse pôr do sol maravilhoso, um dos melhores, um dos mais bonitos do Brasil. Se você tiver alguma sugestão de local curioso, de uma comida exótica, de uma coisa boa, bacana de se mostrar, manda aqui, ó, nesse contato que a nossa produção vai entrar com você. Vai entrar em contato com você, o cansaço. Bruna, olha, mostra aqui. Vestiu a camisa, viu? Valeu a pena, galera. Esse foi mais um Descobrindo com Cabral e eu vou encerrando, ó, aqui com essa imagem. Eita, tem caldinho aí? Tem não, né? Já acabou. Valeu, galera. Até o próximo. Valeu, Rafa, parabéns aí, belíssima reportagem, as imagens aí do nosso querido Júlio, todos os colaboradores. E, gente, isso aí é mais uma prova de todo o potencial turístico que nós temos, né? Na nossa ilha de Itamaracá, ao longo ali todo o litoral norte, que infelizmente muitas vezes não é bem preservado, não é bem cuidado, tá certo? Então aí você vê esse pôr do sol, coisa mais linda do mundo, entendeu? Olha aí, ó. Eu tinha visto um pôr do sol lá no Pontal de Maracaípe, que é também muito bonito, mas esse daí realmente eu não tinha visto, uma coisa linda aí, que o nosso Rafael foi mostrar pra gente.
A gente aqui índio tem uns 40 anos de televisão, não conhecia também essa lagoa aí cheia de jacaré. Então vê a riqueza que nós temos aí, nesse caso, no nosso litoral norte, que infelizmente não é revertido em turismo, né? Infelizmente. Mas valeu, Rafa, sábado tem mais. E fica ligado que não está acabando o programa não, tá? A gente vai até às 2 horas da tarde hoje, viu? 2 horas da tarde. Fica comigo aí. E olha essa, ó. Seguem até a próxima segunda-feira, dia 2 de junho, as inscrições para 240 vagas em cursos técnicos de graça do Colégio Agrícola Dom Agostinho Icas Ucodai. A unidade de ensino é da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Os cursos oferecidos são de técnico em administração, agropecuária e alimentos. As formações têm duração de 1 ano e 6 meses, com aulas no turno da manhã ou da tarde no campus Chiúma, em São Lourenço da Mata. As inscrições também são de graça e podem ser feitas pelo site codai.ufrpe.br, como está aí na sua tela. E se você está precisando de atendimento jurídico, mas não tem condições de pagar pelo serviço, né, de um advogado, você pode recorrer ao escritório modelo de uma faculdade na zona oeste do Recife. Os serviços são de graça e funcionam por meio de um convênio entre o Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Estácio e o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Para ser atendido é necessário morar na capital pernambucana. O atendimento acontece segundas e quintas, das 8 da manhã ao meio-dia. Às quartas-feiras, das 8 da manhã às 5 da tarde. E sexta, das 8 às 11 da manhã. O endereço é a Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, número 1678, no bairro da Madalena, tá? Foi enterrado em Goiânia, na zona da Mata Pernambucana, o corpo do encanador, de 53 anos, que morreu soterrado dentro de um buraco numa obra da Compesa na ilha de Itamaracá. Ele era ligado a uma empresa terceirizada. Veja aí. Edmilson Caser do Nascimento saiu de casa em Goiânia, na Zona da Mata, para trabalhar e fazer manutenção no ramal de abastecimento da Compesa, em Jaguaribe, na ilha de Itamaracá, no litoral norte. O encanador, de 53 anos, morreu soterrado. Casé da Compesa, como era conhecido, trabalhava em uma prestadora de serviços da companhia. Ele entrou em uma vala de 80 centímetros para consertar um vazamento no ramal de 20 milímetros. De acordo com a Compesa, a informação preliminar é de que o terreno teria se tornado movediço repentinamente, impossibilitando qualquer chance de socorro. Moradores amarraram as mãos do encanador com cordas, mas não conseguiram puxá-lo. O SAMU foi acionado e constatou que o trabalhador morreu soterrado. Os bombeiros usaram pranchas e retroescavadeiras para retirar o corpo. Os vizinhos lá relatou que foram mais de 10 homens tentando salvar o meu pai, porém ele se afobou, se desesperou, não era para menos, e nisso foi dificultando cada vez mais o trabalho, e quanto mais ele tentava, ele se mexia, mais ele afundava, e isso também subia a água. Por ser um lugar de muita água, lençóis freáticos, e foi o que aconteceu. Bom, o corpo de Edmilson Casé do Nascimento foi velado e enterrado sob forte comoção. Veja aí. O cortejo tomou as ruas da cidade. Rapaz direito, trabalhador, conheci muito bem ele. Todo mundo muito consternado. É, muito bem. Era boa pessoa, servia a todos nós. Pô, não tem nada que dizer dele, não. Dono de casa, pai de família, né? Homem honesto, fazer muita falta. Viúva do encanador precisou ser amparada. Deixou 2 filhos, né? Os netos, a viúva, né? Que está arrasada realmente, que faz 15 dias que ela perdeu o irmão, agora perdeu o marido.
Caser da Compesa tinha mais de 30 anos de experiência como encanador e estava há cerca de 3 anos na prestadora de serviços da companhia. A família questiona o uso de equipamentos de proteção, a ausência de um profissional de segurança do trabalho e cobra a justiça. Ele não tinha um técnico de segurança para analisar o terreno do serviço onde ele ia ser feito e nem ele tinha os equipamentos. Ele, como ele ia descer em um buraco, ele deveria ter um cinto de segurança para casa, porque se ele tivesse, tinha puxado ele ou tinha mantido ele o mais alto possível até chegar um socorro. O que a gente clama é por justiça. Não vai trazer ele de volta, mas a minha justiça é para não acontecer com mais. Em nota, a Compesa lamentou a morte do trabalhador da empresa terceirizada que presta serviços de manutenção em redes de distribuição de água. Ainda de acordo com a Compesa, o serviço seria algo simples e que, a princípio, não demandaria necessidade de escoramento ou medida adicional. Vai aguardar o resultado das investigações para a definição das causas do acidente. Quanto ao uso de equipamento de proteção individual, até o momento não foi apurado se o trabalhador estava ou não com os EPIs. Foi aberta uma sindicância para apurar o caso. A Compesa afirma ainda que se solidarizou com a família e está prestando assistência. A Polícia Civil está investigando esse acidente aí. E olha só, gente, atenção, porque tem mais um golpe rolando por aí, tá? Um empresário acabou caindo nesse golpe que está sendo chamado como do falso advogado. A vítima tinha recebido um telefonema, supostamente do Tribunal de Justiça, informando que ele ganhou uma causa que movia e que estava tramitando na Justiça. Acabou pagando o valor que o golpista estava pedindo para receber o dinheiro da causa. Vê só que parada. O repórter Rafael Cabral conversou com a verdadeira advogada da vítima. Veja no ar. Muito importante esse alerta que vocês estão trazendo aqui. É um golpe que está acontecendo em todo o Brasil. Inclusive a OAB Nacional, a OAB de Pernambuco já se manifestou a respeito através das suas respectivas presidências, tá? Os golpistas estão se passando por advogados, eles entram nos processos que são públicos, chegam inclusive a mandar cópia integral do processo para o cliente verdadeiro, se passando por nós advogados, como se a causa deles tivesse chegado ao fim. E aí, nesse momento, eles informam que a causa chegou ao fim, mas que para eles não pagarem, receberem o dinheiro e não pagarem imposto de renda, eles teriam que entrar em contato com a pessoa do tribunal que iria falar com eles para poder liberar esse dinheiro de forma isenta. E aí o cliente, infelizmente, acreditou que tudo isso era legal. Uma pessoa do suposto Tribunal de Justiça entrou em contato, inclusive por chamada de vídeo, o que deu mais ainda a veracidade à situação. E aí ele fez um Pix, R$1.800 e poucos ao golpista. E depois teve um outro pedido novamente, de pagamento. E aí foi quando ele resolveu mandar uma mensagem para mim por WhatsApp e perguntou se realmente era alguém do meu escritório que estava entrando em contato. Eu já tinha passado essas informações através dos meus stories, nas redes sociais, informando que clientes estavam recebendo essa mensagem. Já tinha postado, inclusive, informação, o vídeo do presidente da OAB Nacional, o vídeo da presidente da OAB Estadual, e mesmo assim, infelizmente, ele caiu na situação. Bom, o empresário, ele prestou um boletim de ocorrência, e a Polícia Civil está investigando o caso. Essa advogada aí, ela também traz orientações para que você não seja vítima desse golpe. Veja aí. Passando a dica para os advogados, é importante que se faça uma lista de transmissão. Me dei esse trabalho, infelizmente, só após o golpe do cliente dele ter caído. Eu tinha feito stories avisando, mas fiz uma lista de transmissão para todos os clientes, inclusive os clientes de direito de família, que são segredos de justiça, e que os golpistas não têm como ter acesso. Mas fiz essa lista de transmissão, mandei para todo mundo essa informação e pedindo que qualquer mensagem que seja de outro aparelho, que não o meu conhecido, que eles entrem em contato comigo, informando da existência
existência desse golpe. Para os clientes, a informação mais importante é que eles realmente, antes de fazerem qualquer pagamento, entrem em contato com o telefone do advogado, seja com o telefone pessoal, seja com o telefone do escritório, aqueles que já estão acostumados a falar. Não adianta agora, surgiu um WhatsApp novo, mesmo com a foto do advogado, que pode não ser o advogado, como foi o caso que aconteceu. Inclusive, eu tenho conhecimento de outros colegas que os valores foram bem maiores. Eu tenho uma advogada conhecida que é uma cliente dela idosa, pagou mais de R$8 mil ao golpista e quando iria fazer um segundo pagamento também alto, o filho dela viu essa conversa, entrou em contato com essa advogada e infelizmente ela já tinha caído no primeiro, mas conseguiu livrar do segundo. Ou seja, não confie em conversa pelo WhatsApp. Se certifique, aí sim você dá andamento ou não, porque pode ser mais um golpe, né? E olha essa, gente, uma menina de apenas 5 anos de idade sofreu queimaduras durante um incêndio dentro da casa onde morava com a família, no bairro do Jangue, em Paulista. O fogo teria começado após um curto-circuito de um ventilador. Eu estive lá, você acompanha agora. Era madrugada quando a pequena Riana Rafaela, de 5 anos, acordou pedindo ajuda. Ela já havia sofrido várias queimaduras. O pai atirou do segundo quarto onde o fogo começou. Ele também teve partes do corpo queimadas. A família só conseguiu sair da casa depois que vizinhos arrombaram a grade. Meu marido que me acordou, né? Aí eu peguei meu filho, que ele estava pegando fogo a casa. Aí foi um desespero só, né? Porque ele pegou a menina quando acordou, já foi chamando ele, pedindo ajuda. Aí ele foi acudir ela e chamou a gente. Aí a gente veio pra cá pro terraço, ele foi procurar a chave e não conseguiu, ainda ficou preso ali, gritando, chamando. Eu e minha filha chamando ele aqui no terraço. Aí foi na hora que eu pensei em gritar por ajuda. Aí comecei a chamar socorro, socorro. Foi na hora que o vizinho daqui da frente apareceu, aí tentou abrir o cadeado com a faca, não conseguiu, aí ele puxou a grade com a mão e conseguiu entronchar a grade para a gente sair. Aí foi na hora que as pessoas começaram a jogar água, também choveu na hora, para abaixar o fogo. Na minha cabeça, e na do pai dela, estava todo mundo bem, era só sair daqui. Mas quando a gente viu que ela estava daquele jeito, eu tentei me acalmar para não desesperar mais ela ainda, mas só Deus sabe como é que a gente está com a nossa filha desse estado, né? A família perdeu tudo. Móveis e eletrodomésticos foram queimados. Esta vizinha diz que os próprios moradores apagaram o fogo e contaram com uma ajuda divina. Momentos de pânico, foi muito alvoroço, foi um corre-corre. A nossa valência foi que na hora do fogaréu, Jesus mandou uma trovoada e nos ajudou a apagar esse fogo, porque a única solução era isso, ou então a gente vê os nossos vizinhos morrer queimados. Né? Porque para a saída não tem para onde. E ao lado tem esse muro aí que o senhor está vendo com arames farpado, né? Então a solução era ter feito isso, ter arrancado a grade para salvar essas vidas. E Deus que mandou essa chuva, mas ficou uma bebê, né, queimada, uma inocente, que foi aqui na hora acordou e chamou o pai para socorrer ela e mostrando os bracinhos que estava queimado. Ao que tudo indica, um curto-circuito em um ventilador. Eles agora precisam de ajuda. A gente perdeu, não foi fácil não, coisas que foram compradas esse ano, mês passado, e perder tudo assim não é fácil. Tá aí, gente, o telefone tá na tela, se puder ajudar, tá? Eu estive lá na casa deles e realmente foi uma situação bem complicada. É preciso ter muito cuidado com eletrônico, eletrodoméstico de uma forma geral e muito, principalmente, com o ventilador. Ela, inclusive, me falou que o ventilador ela havia comprado de segunda mão, às vezes aparenta estar bom, mas é uma bomba. Tinham chegado naquele dia, se mudaram na quinta-feira, fizeram a mudança e na madrugada de quinta para sexta aconteceu isso aí, tá? De acordo com o Hospital da Restauração, a menininha, graças a Deus, ela passa bem, está internada, continua internada, se recuperando e ainda não há previsão de alta. Se você puder ajudar a família aí, entra em contato pelo número que está na tela aí, tá? É o WhatsApp também, você pode ligar, passar uma mensagem e ver como você pode ajudar essa família aí, tá bom?
E logo depois do Balanço Geral Pernambuco, você sabe, chega o Roberto Nascimento, meu amigo, com os destaques esportivos. Fala, Robertão! Fala, Gugel! Alô, pessoal! Atenção, hein? Super Bancada neste sábado começa às 2 da tarde. Tudo no futebol de Pernambuco, Santa, Esporte, Náutico, Retrô, Central. Isso tudo pra você. E tem a presença do Ruivo 87 do Esporte aqui. Vai ter resenha, vai participar de desafio. Olha, você vai conferir tudo. Às 2 da tarde, avisa pra todo mundo, hein? A gente se vê. Fala, Gugel! Valeu, Robertão. 2 em ponto, ele chega. Qualquer dia desse eu vou aí ganhar um trocadinho também, que você não me deu nada até agora, viu? Agora vem pra cá, porque se você tá aí com as parcelas do seu veículo atrasadas e ameaças de busca e apreensão, venha pra Invicta Assessoria, a maior assessoria de negociações bancárias do Nordeste, tá? Que negocia e reduz suas dívidas em 70%, 80% e até 90%. Conheça alguns casos reais, como o de Suleiman. Reduziu a dívida do Centra dele de R$43 mil, pagou R$10 mil. 77% de redução da dívida dele. E o Marcos, hein? Estava aí aperreado com dívidas de cartão de crédito. Reduziu de quase R$9 mil para R$ 1.800. 80% de redução. A Invicta conta mais de 70 colaboradores, são mais de 70 especializados em monitoramento e negociação de dívidas bancárias. Liga agora, vai por mim, 3201-9176. Ou então você manda um zap, eu quero, como é isso? 992349408. Liga, passa um zap, liberte-se das suas dívidas. Invicta Assessoria, a solução perfeita para suas dívidas. Eita, olha, daqui a pouquinho, viu, a gente vai ter o especial de São João aqui da nossa TV Guararapes, 2h20 da tarde, com a apresentação do nosso querido J. Júnior. Olha só o que vem por aí. Sábado, o São João da Guararapes tá bom demais, né não, Jota? Mesmo, mulher, passando aqui pra te convidar pra dançar forró junto comigo. A música do Arraial fica por conta do Rodrigo Raposo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. Vamos viajar pra Caruaru, a capital do forró. E tem também muita artista pra riba e pra baixo, mostrando a cultura da nossa cidade e muito forró pé de serra. Então não perde, sábado, 2h20 da tarde, especial São João da Guararapes. E hoje tá a galera toda em Caruaru curtindo a abertura aí de São João, viu? Só tomar uma aguinha rápido, intervalo comercial. Já já a gente tá de volta. Fica por aí. Estamos de volta com o nosso Balanço Geral Pernambuco, agradecendo sempre o carinho da sua audiência. E amanhã, no Domingão, 8 da manhã, tem o Notícias do Campo. Fala, meu amigo Jonas. Bom dia, meu amigo Gugel, e bom dia também aos telespectadores. Olha, o programa Notícias do Campo, como eu sempre digo, está imperdível. Imperdível mesmo. Quinta Expo Gravatar reúne centenas de criadores de manga larga machador na etapa final do circuito. Produção de milho para a época junina. Agricultor da zona rural de Pombos está otimista para a colheita do fruto mais consumido neste período do ano. E no quadro Técnicas e Manejos, os cuidados com a criação de aves diversas e dicas importantes para evitar prejuízos. Ainda tem o quadro Agenda, Direito Agrário e muito mais. É domingo, às 8 da manhã, na TV Guararapes Record. Valeu, Jonas. Hoje teve comida para Jonas não, viu? Foi lá na galinha, foi? Hoje a gente descontou. Jonas com a galinha, Rafael com os jacarés. Vai, Giba, qual é o prato de hoje? Pirão. Pirão, olha. É o que tem hoje para comer, né? Diz. Tutua mineira com fígado acebolado. Tchau, fica aí com o pôr do sol. Cheiro, bom final de semana.